Você sabia que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a pessoa mais processada, mais investigada e mais absolvida no âmbito da Operação Lava Jato? Pois é, ser ou não o ex-presidente Lula inocente das acusações se transformou na pergunta mais central na República Federativa Brasileira nos últimos 6 anos e se transformou no centro do debate político das presentes eleições. Eu me chamo Gabriel Fontana, sou promotor de justiça há 9 anos, promotor de justiça criminal, e resolvi me debruçar um pouco sobre os processos contra o ex-presidente Lula para tentar entender, dentro de um tema espinhoso e que divide as pessoas, o que é fato e o que é mentira em relação ao que se publica, ao que se diz sobre os processos contra o ex-presidente Lula. E eu começo dizendo, e agradecendo o convite dos meus amigos Portinho e Charão, para estar aqui na Zona Laranja, para estar aqui manifestando um pouco sobre o que eu trabalho, um pouco sobre a minha área de atuação. E eu começo dizendo que não foi a justiça quem condenou o ex-presidente Lula. Foram 5 juízes. Na verdade, 2, o juiz Moro e a juíza Gabriela Hart, em 2 processos que foram instruídos pelo juiz Sérgio Moro na Vara Federal de Curitiba. Esses 2 processos ficaram notoriamente conhecidos como os casos do Triplex do Guarujá e o caso do sítio de Atibaia. E essas 2 condenações elas vieram a ser confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, condenações confirmadas dentro de processos que, obviamente, são processos viciados, uma vez que instruídos, ou seja, a prova foi toda colhida por um juízo que, a posteriori, veio ser identificado como um juízo incompetente e um juízo parcial, ou seja, suspeito, e que não poderia, então, estar julgando aqueles processos. E esse juiz foi o juiz que instruiu todos os processos que resultaram nas condenações do ex-presidente Lula. Portanto, derivando de um vício, a sentença que confirmou essa decisão do Tribunal Regional Federal. Mas então eu dizia, né, são 5 juízes que condenaram Lula, juiz Moro, juiz Hart, juízes de piso de Curitiba e a trinca aqui do TRF4 de Porto Alegre, cidade que eu resido, que é composta por Gebran, Paulsen e Laus. Além desses 2 processos que o ex-presidente Lula foi condenado, ele veio a ser inocentado em outros 14, por 12 juízes diferentes. As formas de inocentar alguém são múltiplas, né? As formas de condenar, a forma de condenar é uma só. Havendo prova de autoria e materialidade de um crime, a pessoa é condenada. E havendo sido julgado por um juízo imparcial, essa condenação vai ser retificada, né? Ratificada, vai ser confirmada em sede de tribunal e a pessoa, então, passa a cumprir a sua pena. Essa é a forma de condenar alguém. As outras formas todas são formas de inocentar, porque se não se é condenado, se é inocente. Essa é uma regra básica de constituições democráticas, às quais nós ainda nos filiamos no Brasil. E aí eu dizia que as formas de inocentar são várias. A primeira é o arquivamento de um inquérito policial. Quando o Ministério Público não se convence da existência de prova do crime, ele mesmo já promove o arquivamento, nem oferece o início de um processo criminal, né? Não inicia-se uma ação penal contra a pessoa quando, na própria investigação, já se constata que não há crime. Então, a primeira forma de inocentar alguém é o arquivamento do inquérito policial. Depois, caso o Ministério Público entenda que há prova de autoria e materialidade e denuncie a pessoa, ou seja, inicie uma ação penal, o juiz ele pode avaliar que o promotor está agindo de maneira equivocada, que não há prova sequer para o início de uma ação penal. Então, a segunda forma de inocentar alguém é a rejeição da denúncia do Ministério Público. O juiz recebe a denúncia do Ministério Público, não há prova nenhuma, rejeita essa denúncia. E o processo se encerra ali com a pessoa retornando ao seu estado natural de inocência. A terceira forma de inocentar alguém é a absolvição sumária. O juiz recebe a denúncia do Ministério Público, inicia a ação penal, ordena a citação do réu, né, para que ele saiba que a acusação pesa contra ele, ele vai oferecer a sua resposta à acusação, sua defesa, e o juiz, ao analisar essa defesa, o que é dito pelo réu, ele constata que efetivamente o caso é da inexistência de crime. Nesse caso, o juiz, então, ele opera uma decisão chamada de absolvição sumária. Nós teremos, então, aqui um retorno também ao estado de inocência. A quarta forma de inocentar alguém é promover todo o processo, né? O processo inicia,
se colhem os depoimentos judiciais, se confirmam as provas periciais em sede de juízo, e aí lá ao final, após as alegações finais das partes, o juiz decide que a defesa tem razão e a acusação não o tem. Então teremos uma absolvição ao final do processo, e a quinta forma de inocentar alguém é uma absolvição em sede de tribunal. O juízo de primeiro grau condenou, que é o caso do juiz Moro, mas o TRF4 ou então o Supremo Tribunal Federal anula aquela sentença, reforma aquela sentença, cassa aquela sentença e a pessoa é absolvida. Né? Então teremos mais uma forma de inocentar alguém. E essas 5 formas de inocentar alguém que devolvem a pessoa ao seu estado natural de inocência, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teve decisões do gênero em Brasília, nas varas federais de Brasília, aqui eu cito os juízes que entenderam por isso, Marcos Bastos, Ricardo Leite, Valisney Oliveira, Barros Viana, Francisco Codevilla e Poliana Alves. Em São Paulo, nas varas federais de São Paulo, o juiz Ali Maslum, Diego Moreira, Maria Ayub, Lisa Tenenbaum e Sócrates Vieira decidiram pela inocência de Lula nos processos sujeitos a eles. E em Curitiba isso aconteceu uma vez, quando a juíza Gabriela Hart determinou o arquivamento de um inquérito contra o ex-presidente Lula. Para que nós não fiquemos apenas no dado quantitativo de quantas vezes, né, ele foi então 2 vezes condenado e depois as condenações foram anuladas. Ele foi 14 vezes absolvido, inquérito arquivado, denúncias rejeitadas, mas para que nós não fiquemos apenas nos numéricos, eu vou citar os casos aqui que eu compilei e fui atrás de ler as sentenças para poder trazer o dado bem preciso para vocês. O primeiro caso é o caso da absolvição sumária no quadrilhão do PT, né, que tramitou em Brasília. Era o ex-presidente Lula, junto com outras figuras do Partido dos Trabalhadores, foram denunciados por terem feito uma organização criminosa para apropriação de recursos públicos. Né? E ao final da instrução daquele processo, o próprio Ministério Público Federal, o órgão acusador, pediu a absolvição de todos os envolvidos, inclusive do ex-presidente Lula. E o juiz, quando deu a sentença de absolvição, né, de absolvição sumária, ele afirmou que a denúncia do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra a cúpula do PT, foi uma tentativa de criminalizar a atividade política. Isso está nos autos documentados. O segundo caso, em que o ex-presidente foi inocentado, trata-se de uma absolvição por obstrução de justiça. Caso que o Delcídio do Amaral teria dito que o Lula, junto com ele, Delcídio, teriam comprado o segredo, né? Que teriam comprado o segredo do Nestor Cerveró, e para que ele não apontasse os dois como sendo responsáveis por atos de corrupção. O processo todo ele se baseou no depoimento do Delcídio, né? Era a prova de um depoimento de delator sendo usado como prova e não como um elemento informativo que precisasse ser confirmado por outras provas. E aí, no final, se não, o próprio depoimento do Delcídio não se confirmou, ele hoje é réu e acho que já até foi condenado por ter praticado falso testemunho contra o Lula nesse processo, mas o Lula veio a ser absolvido dessa falsa imputação de obstrução de justiça. Ele teve uma denúncia rejeitada num processo que envolvia uma suposta mesada que ele pagaria ao seu irmão Frei Chico, então se avaliou que não havia nenhuma prova, porque a denúncia foi rejeitada, o processo nem começou, e esse feito tramitou em São Paulo. Depois também teve uma denúncia rejeitada naquele caso da invasão do triplex, que foi uma invasão feita pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né, do Guilherme Boulos, e o Lula entrou como réu naquele processo, foi denunciado por ter sido mentor intelectual daquela invasão do triplex. E a denúncia foi rejeitada em relação ao Lula pela Vara Federal de Santos. Ele foi absolvido de acusação de ter feito parte de uma organização criminosa e lavagem de dinheiro em contratos da Odebrecht em Angola. Né? Ele teria, junto com o sobrinho Taiguara, feito atos de corrupção relacionadas aos contratos da Odebrecht em Angola. Absolvição dada pela Vara Federal de Brasília. Teve arquivado o inquérito no caso Touchdown, no qual ele era acusado de ter traficado influência para um filho junto ao Odebrecht, isso em São Paulo.
foi absolvido da Operação Zelotes, no qual ele era acusado de ter recebido propina das montadoras para editar uma medida provisória número 471. Essa absolvição foi em Brasília. Teve arquivado o inquérito por ter supostamente infringido a Lei de Segurança Nacional ao ofender o atual presidente Jair Bolsonaro, na Vara Federal de Brasília, esse arquivamento de inquérito. Depois ele teve um arquivamento de inquérito no caso Carta Capital, São Paulo, arquivamento de inquérito numa situação de ter supostamente recebido vantagens ilícitas das palestras. Esse arquivamento de inquérito foi em Curitiba, dado pela Hart. Ele foi absolvido da acusação de ter de ter favorecido a Odebrecht em linhas de crédito no BNDES para que ela exportasse para Angola, isso foi em Brasília. Depois ele teve um inquérito arquivado numa acusação de ter traficado influência a favor da construtora OAS na Costa Rica. Ele teve um inquérito arquivado por num caso de acusação de sonegação de impostos às reformas do sítio do Triplex. Essa foi na Vara Federal de São Bernardo. E ele teve também uma ação trancada no TRF3, que tratava de doações ilegais ao Instituto Lula. Então, ação trancada porque não havia justa causa. E aí as duas condenações, essas são as 14 processos dos quais ele teve a inocência reconhecida. E aí depois temos as duas que ele foi inicialmente condenado em processos viciados pela atuação do ex-juiz Sérgio Moro, que é o caso do sítio de Atibaia e o caso do Triplex. Quando a sentença do sítio de Atibaia foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal pela parcialidade com que o Moro conduziu o processo, o STF remeteu, então, esses processos à Vara Federal de Brasília, 12ª Vara Federal de Brasília, e como a anulação pela parcialidade, pela suspeição operada pelo Supremo Tribunal Federal, ela atinge todos os atos decisórios, mas também os atos instrutórios dados pelo juiz, a juíza lá de Brasília ela pediu para o Ministério Público Federal indicar outras provas que embasassem aquela acusação e que não fossem provas que tivessem comido pela mão do ex-juiz Sérgio Moro, que era um juiz parcial, e as provas aquelas foram anuladas. Mas, como o Ministério Público não indicou nenhuma outra prova, que fosse uma prova imparcial, não era possível se embasar um novo recebimento da denúncia, e ela rejeitou a denúncia do caso do sítio de Atibaia, gerando um 15º caso de reconhecimento de inocência. E, por fim, o caso Triplex. A condenação também foi anulada, foi mandado para a Vara Federal de Brasília, e como os atos decisórios e os instrutórios, mas aqui no ponto, os decisórios, eles passam a não valer, né? Um juiz que era parcial e recebeu a denúncia, que ele recebendo a denúncia não vale. O juiz que era parcial e condenou, aquela condenação não vale. Então, esses marcos interruptivos da prescrição, eles caem por terra, passam a não existir, e aí a prescrição corre desde a data do fato até o momento que se está analisando se está prescrito o caso ou não. Como as sentenças do Moro caíram por terra, não havia mais marco interruptivo da prescrição, e aí houve o reconhecimento da prescrição a pedido do Ministério Público Federal. E aqui a gente tem que ponderar, né? Desses 16 casos, o único que foi reconhecido prescrição foi um, e muitas pessoas confundem prescrição com impunidade. Não, ele era culpado, mas só foi beneficiado pela prescrição, e isso é absolutamente inadequado de se dizer, para falar o mínimo. Né? A prescrição ela reconhece que o Estado não agiu a tempo, né? Que o Estado não avaliou aquela conduta no tempo razoável. E acabou sendo esse o caso aqui em relação ao Triplex. E o grande culpado por isso foi o juiz Sérgio Moro, porque se lá no início já houvesse um juiz imparcial, que julgasse esse caso não teria prescrevido, ele teria tido o resultado de mérito como todos os outros, e a inocência poderia ter sido reconhecida sem o risco da prescrição. Sobre as anulações, né, dos dois casos onde ele foi condenado, nós tivemos, em março de 2021, a decisão do ministro Fachin, que decidiu pela incompetência do ex-juiz Sérgio Moro. Demorou o STF, na pessoa do ministro Fachin, 4 anos para entender que os processos envolvendo um sítio em São Paulo e um apartamento no litoral paulista, que eles não poderiam ter tramitado na Vara Federal do Paraná.
que era óbvio ululante desde o início. Nunca houve nenhuma vinculação entre os atos de corrupção imputados ao Lula, no caso do triplex e no caso do sítio de Atibaia, nunca houve nenhuma vinculação deles com corrupção da Petrobras. O Ministério Público nunca conseguiu fazer a prova de que aquelas vantagens que diziam que as construtoras teriam dado ao Lula no triplex e no sítio, de que aquelas vantagens tivessem a ver com alguma situação envolvendo a Petrobras. Nunca houve essa prova. Então, não haveria por que a Vara Federal de Curitiba ser competente. Ela só era competente para casos que tivessem relação com a corrupção no âmbito da Petrobras. E esses casos das construtoras que foram atribuídos ao Lula nunca tiveram. Mas o STF, infelizmente, demorou 4 anos para concluir o que deveria ter concluído lá no início e declarar incompetência e mandar para um juiz competente julgar. Todo mundo gostaria que o ex-juiz, que o ex-presidente Lula tivesse sido julgado desde o início por um juiz competente, desde o início por um juiz imparcial. Nós não precisaríamos ter esperado 4 anos para que essas decisões foram tomadas, mas infelizmente foi isso o que aconteceu. Aí, depois que o ministro Fachin deu essa decisão pela incompetência do Moro e mandou os processos para Brasília, onde deveriam para São Paulo, desculpa, para Brasília, onde deveriam ter tramitado, a segunda turma do STF foi além e determinou o reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, porque ele teria agido de maneira parcial com má fé, o que foi confirmado pelo Pleno. Foram 10 os argumentos usados pelos ministros do Supremo, eu gostaria de compartilhá-los com vocês. Em primeiro lugar, ofensa ao princípio do juízo natural. O juiz, no regramento brasileiro, ele não pode escolher réu. Ninguém pode decidir quem quer julgar, quem quer processar. Porque se o juiz pudesse escolher réu, ele poderia perseguir quem ele bem entendesse. Então, funciona da seguinte maneira: o juiz ele é juiz investido para atuar nos processos em determinada vara, e quando a pessoa qualquer comete um crime que a investigação é distribuída para aquela vara, aquele juiz ele é o competente para julgar. Então, esse é o juízo natural, né? Cada crime tem que ser julgado no lugar, e o juiz não pode ir lá e escolher o seu réu. Como os fatos não tinham relação com os desvios da Petrobras, então eles não poderiam ter tramitado na vara federal do ex-juiz Sérgio Moro, e ele, inclusive, reconheceu isso sem querer nos embargos declaratórios que foram opostos pela defesa, no qual ele diz que este juízo jamais afirmou que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento de vantagem indevida ao ex-presidente. Então, ele disse que não havia vinculação com a Petrobras. Portanto, por não haver vinculação com a Petrobras, pelo juiz não poder escolher o seu réu, não havia por que os processos terem vindo atrativamente para as mãos de Sérgio Moro. Ofensa ao princípio do juízo natural. Em segundo lugar, a parcialidade, tendenciosidade, ela veio demonstrada pela condução coercitiva, a qual o ex-juiz Moro sujeitou o ex-presidente Lula, sem que houvesse negativa dele em prestar depoimento perante a Polícia Federal. Todo mundo tem que prestar depoimento do que diz sobre as acusações que lhe são feitas. E pode prestar depoimento, pode ficar em silêncio, mas tem que comparecer. Essa é uma regra, verdade. No entanto, a pessoa tem que primeiro ser intimada para comparecer na delegacia de polícia e só caso ela se negue é que o juiz tem o poder, dever de ordenar a condução coercitiva dessa pessoa para, sob vara, ir até a autoridade policial prestar depoimento. O circo midiático armado naquele dia, ele não precisaria ter sido armado e ele deveria só ter vez, não deveria ter vez nunca, né, mas poderia ter acontecido caso o ex-presidente tivesse se negado a comparecer ao depoimento, que ele não o fez. Aliás, condução coercitiva nunca foi algo permitido e utilizado, só valeu durante uns 3 ou 4 anos durante o auge da Operação Lava Jato, e hoje já é algo considerado ilegal quando a pessoa não é intimada antes para comparecer na delegacia de polícia. Em terceiro lugar, a permissão para que os delatores falassem depois dos delatados. Os delatores falassem depois dos delatados, né? A gente sabe que o delator ele constrói prova contra o delatado, né? Ele indica provas contra aquela pessoa que ele está atribuindo uma conduta criminosa. Então, a pessoa que está sendo acusada por aquele delator, ela tem o direito de ser a última a falar no processo, né? Porque senão o delator
constrói alguma prova e o delatado não pode se defender daquela prova construída. E nem isto era observado pelo juiz Moro na condução dos seus processos na Lava Jato, em especial os do ex-presidente Lula. Em quarto lugar, a interceptação do ramal dos advogados. Vejam, voltou-se ao período da ditadura aqui. Havia interceptação do ramal dos advogados do ex-presidente Lula com a produção de relatórios em tempo real das conversas entre os advogados. Foram 26 dias de conversas, com relatórios sendo depositados no cartório judicial da Vara Federal do Moro e tendo acesso os membros do Ministério Público Federal que estavam do outro lado, portanto, podendo saber as estratégias de defesa de antemão. Houve uma tentativa de explicar que não se sabia que era do escritório de advocacia, mas as operadoras informaram isso 2 vezes aos autos, vieram os documentos aos autos, e mesmo assim as conversas continuaram sendo gravadas e registradas. Ainda, o vazamento direcionado do grampo ilegal obtido da conversa entre o ex-presidente Lula e a ex-presidenta Dilma. Eu digo um grampo ilegal porque foi uma conversa gravada após o prazo permitido da interceptação, havia uma interceptação autorizada dos ramais do ex-presidente Lula, mas essa gravação de uma conversa, que todos vão lembrar, que foi publicada no Jornal Nacional, em tempo real, essa gravação ocorreu após o final do término do prazo autorizado para interceptação telefônica e, tratando-se de uma conversa com a presidenta da República, a atribuição para divulgar ou não o material obtido era do Supremo Tribunal Federal, sobre o qual o ex-juiz Sérgio Moro passou por cima. Para influir, logicamente, nos rumos da política, eles retiraram o sigilo só de trechos das interceptações, após 3 horas de captados, quando normal, para que a gente consiga fazer algum relatório e liberar gravações telefônicas, em torno de 15 dias do Guardião. Foi o único caso de toda a Lava Jato que foi retirado todo o sigilo da interceptação e foi disponibilizado os áudios na internet. Foi esse caso do Lula. Em toda a Lava Jato não teve nenhum outro caso que foi retirado todo o sigilo. Só se chegava no sigilo grau 1, sigilo grau 0 só nesse caso, numa clara demonstração de que havia ali um código penal totalmente próprio nesses processos que envolviam o ex-presidente Lula. Em sexto lugar, a juntada de ofício de uma delação apresentada por Antônio Palocci, após o fim da instrução do processo. Então, o juiz produzindo prova acusatória, quem tem que fazer a prova acusatória é a acusação, o Ministério Público. Quem tem que fazer a prova defensiva é a defesa. E o juiz imparcial ele tem que receber essas provas dos dois lados e bem julgar. Mas ali, o juiz Sérgio Moro juntou uma delação premiada feita por Antônio Palocci de ofício, ou seja, sem provocação, sozinho, e fez isso após o final da instrução do processo, impedindo que a defesa pudesse contrarrazoar aquilo em perguntas feitas às testemunhas. Além disso, foi retirada o sigilo, e esse é o sétimo justificativa para a parcialidade do Moro, foi retirado o sigilo só de partes dessa delação a 6 dias da última eleição presidencial, numa clara tentativa de influir nos resultados da eleição. Depois, e esse é o oitavo, aceitação do cargo de ministro do candidato que beneficiou com suas práticas. Em nono lugar, a obstrução ao cumprimento de uma decisão judicial do desembargador Favretto, que, em sede de plantão, analisando um HC impetrado pela defesa do Lula, determinou a concessão da liberdade dele. Vocês vão lembrar que o ex-juiz Sérgio Moro, estando de férias no exterior, despachou nos autos, dizendo que não era para cumprir a decisão de um desembargador do TRF, que é uma situação absolutamente inusitada. Em 9 anos de carreira, eu nunca vi um juiz de piso determinar o descumprimento de uma decisão dada por um desembargador em sede de HC, mas foi o que fez o Moro naquele caso, inclusive telefonando para a Polícia Federal para que não soltassem, né, o paciente do HC. E, por fim, o 10º ponto, conflito de interesses, porque ele, depois de ter deixado a carreira da magistratura, ele aceitou o cargo numa empresa norte-americana que faz a recuperação judicial de várias das empresas que quebraram na Operação Lava Jato, uma delas Odebrecht. Então, ele foi o juiz que aplicou multas pesadas às empresas e depois ele foi, na porta giratória, né, foi trabalhar numa empresa que fazia recuperação judicial
das empresas que estavam em recuperação judicial por causa das decisões dele. E esses foram os 10 pontos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal para reconhecer a parcialidade do Moro e gerar anulação naqueles 2 processos pelos quais ele foi condenado. Então, nós temos aqui 16 absolvições, só um caso por prescrição, os outros todos com julgamentos de mérito. E pendentes, nós temos 3 ações penais contra o Lula. Um que envolve uma situação envolvendo os caças suecos, e depois outros 2 que são de doações da Odebrecht ao Instituto Lula. E essas 3 ações, elas estão tramitando e atualmente estão suspensas porque foram arguídas a suspeição dos procuradores que atuam no processo. Foi arguído que eles não eram imparciais e isentos o suficiente para atuar naquele processo. E aí nós entramos no tema das reparações, né? Como se repara uma prisão de 580 dias por uma sentença de um juiz parcial e suspeito? E é isso que a ONU se debruçou, né? Agora, há alguns meses, saiu a sentença do Conselho de Direitos Humanos da ONU, e ela condenou a República Federativa do Brasil por ter permitido o que ficou caracterizado como lawfare e perseguição judicial ao ex-presidente Lula. Então, nós fomos condenados, enquanto nação, em sede de organismo internacional da ONU, por violar o Pacto Internacional pelos Direitos Civis e Políticos. E foram 3 os artigos que geraram a nossa condenação. Primeiro, foi reconhecido que o ex-presidente sofreu detenção arbitrária. Depois, foi reconhecido que ele foi julgado por um tribunal parcial. E também foi reconhecido que houveram interferências ilegais na privacidade e ofensas à honra e à reputação dele no âmbito da Operação Lava Jato. Essas condenações na ONU, ela tem muitas vezes uma eficácia mais simbólica do que real, mas ela pode servir, sim, a impor uma obrigação no Brasil de que ele crie legislações no plano interno para evitar, para prevenir outros abusos que possam vir a ser praticados contra outras pessoas investigadas por crime. Não é demais lembrar que a Lei Maria da Penha foi criada no Brasil por uma determinação da ONU, semelhante a essa que eu estou falando, porque o Brasil foi condenado por não proteger as suas mulheres. Né? A violência doméstica era um problema imenso no Brasil, o Brasil não tinha nenhuma lei protetiva. Então, a ONU condenou a República Brasileira a criar uma legislação protetiva e, por isso, foi criada a Lei Maria da Penha. Portanto, agora, não seria nem um pouco desarrazoado que o Brasil viesse a editar uma lei para prevenir abusos judiciais futuros. No plano interno, nós vamos ter uma possibilidade, que não sei se será utilizada pelo ex-presidente, de um pedido de indenização, como todas as pessoas que sofrem perseguição judicial, uma indenização contra a União, e, caso seja aprovado, e me parece que está mais provada a má-fé dos agentes que atuaram, e aqui a gente cita, delimita, né, para que não se faça nenhuma injustiça com bons agentes públicos, delimitamos essa má-fé à condução do ex-juiz Sérgio Moro, né, Vara Federal de Curitiba, e a condução do Deltan Dallagnol e da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba. Todos os outros agentes que atuaram no âmbito da Operação Lava Jato, e aqui a gente fala de todos os agentes que atuaram no âmbito da Vara Federal de Brasília, da Vara Federal de São Paulo, da Vara Federal de Brasília, da Vara Federal de São Paulo, a conduta desses agentes nunca entrou em xeque, né? Nunca houve o questionamento desses agentes, então a gente delimita essa crítica que estamos a fazer aos agentes da República de Curitiba. E aí poderia haver um direito de regresso, né? A União, então, teria o dever de indenizar a pessoa que foi perseguida, que sofreu perseguição judicial, e poderia tentar se ressarcir dos agentes públicos que fizeram essa perseguição. O resultado final, né, então, da operação, ela foi colocar também no banco dos réus as nossas instituições de justiça, né, o Ministério Público, os órgãos correicionais do Ministério Público e do Judiciário que ficaram inertes ao longo desse processo como um todo, né? E a outra moral da história é que não se combate crime cometendo crime, né? A gente tem que combater o crime dentro da lei. E isso foi esquecido por alguns agentes que se deslumbraram com a cobertura midiática que estavam recebendo. Encaminhando para a segunda parte e mais para o fim dessa nossa conversa,
Eu quero trazer um pouco mais, assim, agora nós falamos muito sobre os vários processos, citamos os agentes, falamos sobre o que levar nas anulações, então agora você já tem um quadro geral, né, de como foram aí os 19 processos aos quais o ex-presidente foi sujeito na Operação Lava Jato. E falando um pouco mais de maneira genérica agora, sobre a operação, de início, como agente público que sou, e promotor de justiça criminal, eu tenho que dizer que nós não tínhamos como saber se os agentes ali investidos na Lava Jato eram politicamente motivados e quais o eram de início, né? De regra, nós temos que acreditar na isenção do servidor público. E também tinha sido dada a estrutura e autonomia à Polícia Federal, ao COAF, à CGU, à Procuradoria-Geral da República, ao STF, para promover o bom combate à corrupção. Então, havia essa estrutura dada, havia corrupção descoberta, ninguém nega, né, que havia, aliás, a corrupção é um problema endêmico no Brasil. Nós temos uma pessoa insuspeita, que é o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, que sempre fala muito sobre a corrupção endêmica no Brasil. Então, havia corrupção descoberta, esquemas antigos, e havia pessoal investido para investigar. Nós não tínhamos como saber se eram partidários, se eram politicamente motivados e quem o era. Porque pessoas são pessoas, a gente só descobre a sua inclinação na prática. E hoje, infelizmente, nós sabemos que muitos desses agentes, em especial os da Lava Jato de Curitiba, instrumentalizaram o combate à corrupção e usaram para alterar a ordem política. Eu digo isso porque eu creio nisso? Não, eu digo isso porque eu li as sentenças, porque eu li as denúncias, porque eu ouvi depoimentos, e aí, a partir de uma análise, eu digo isso também a partir de uma análise global da operação, haviam escolhas de linhas investigativas, vamos investigar um lado, tal pessoa não vamos investigar para não melindrar um apoio importante. Eu digo isso a partir da análise de como as provas eram colhidas, né? A gente sabe pelas conversas hackeadas da Vaza Jato, que sem dúvida nenhuma as pessoas não negam mais sua autenticidade nos dias de hoje, que havia uma promiscuidade entre acusação e defesa que não é republicana, né? As conversas entre o juiz e o promotor, elas não podem envolver combinações sobre coisas nos processos, né? Eu trabalho com N juízes na minha vida, eu jamais combinei nada com o juiz sobre um processo. A gente fala sobre qualquer outro tema, mas sobre os processos, o juiz ele tem que ficar distante das partes, ele não pode se aproximar mais do promotor ou mais do defensor. E isso era muito claro, inclusive, na conduta do ex-juiz Sérgio Moro nas inquirições. O indeferimento das perguntas da defesa e o deferimento de qualquer pergunta da acusação era algo contínuo. A gente também sabe dos agentes partidarizados pelas condutas póstumas desses agentes. Afinal, hoje, eles entraram na política. O ex-juiz Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, fazem parte da política hoje. São candidatos e, aliás, são eleitos e vão entrar no Congresso Nacional no próximo ano, por partidos opositores ao partido do ex-presidente Lula. Nunca fizeram parte, o ex-juiz Sérgio Moro fez parte do governo Bolsonaro, do opositor, que talvez tivesse perdido a eleição caso o ex-presidente não estivesse preso pelo Moro. Então, basta ouvir hoje, né, uma fala de tribuna do Deltan Dallagnol, do Moro, para saber que eles têm os preconceitos típicos da classe deles e também tem a sua ideologia de direita, que não se critica isso, cada um tem a sua ideologia. Mas nesse diapasão, tendo essa ideologia, eles não poderiam ter julgado a ideologia oposta. Foi com essa ideologia que eles julgaram o campo político oposto. Infelizmente, as instituições se demonstraram frágeis, mais frágeis que pensávamos nesse processo todo. Não colocaram nos trilhos o bom combate à corrupção. O TRF4, ao julgar a suspeição do Moro lá em 2016, poderia ter colocado um juiz isento no lugar, dito, não, ele é suspeito, vamos colocar um outro. Mas eles preferiram a cegueira deliberada, fingir que não vê. Inclusive, colocaram nos autos, está lá. Uma operação excepcional está autorizada a usar medidas excepcionais. A Lava Jato não precisa seguir regras de casos comuns. Essa foi a decisão por 13-1. Somente o desembargador Favreto foi contrário a isso. A imprensa, consciente ou inconscientemente, contribuiu, infelizmente, para colocar para que essas ilegalidades fossem escanteadas. Não fez o bom jornalismo, né? Ela recebia o release do Ministério Público Federal e publicava, né? Qualquer vazamento que o Ministério Público fornecia de uma delação premiada, a imprensa publicava, não checava fontes, não cruzava com outras coisas.
E assim, o que foi se criando foi a estimulação de um ambiente de culpabilização. E o presumidamente inocente se transformou no presumidamente culpado. Vocês vão lembrar dos dutos que sempre aparecia com dinheiro escorrendo quando apareciam reportagens sobre o Lula ao longo desses 7 anos da Lava Jato. Há estudos muito evoluídos atualmente sobre o papel da imprensa na operação. E um dos mais sólidos é um que analisou 7 anos de reportagens do Jornal Nacional para encontrar 740 menções negativas ao Lula no jornal, 400 neutras e 24 positivas. Foram 45 horas de menções negativas contra 1 hora de menção positiva. Metade das capas da Veja, ao longo desse período, tinha uma menção negativa ao Lula. Somente uma com menção neutra. E o Estadão com um maciço de mensagens negativas, de reportagens negativas. Portanto, esse ambiente de culpabilização que foi se criando, ele foi emparedando também os tribunais e impedindo que eles pudessem delimitar as investigações para que elas não ocorressem por fora da lei. É infeliz que isso tenha acontecido, mas isso aconteceu. E assim, então, a Vara Federal de Curitiba se transformou numa vara universal e o ex-juiz Sérgio Moro inquestionável. Como funcionava? E eu encerro falando isso. Colocando uma lupa na Vara Federal de Curitiba. Porque a minha crítica é a essa Vara Federal, não é a toda a Operação Lava Jato. E não à toa, foi nessa Vara Federal, em Curitiba, que o ex-presidente colheu suas 2 únicas condenações. Em todas as outras varas, por 12 juízes diferentes, ele colheu o reconhecimento de sua situação de inocência. Em todos os outros processos. Mas como funcionava a Vara Federal de Curitiba? Nós tínhamos procuradores, chefiados por Deltan Dallagnol, que era o chefe da Força Tarefa, politicamente motivados, cujo plano era tentar alcançar o ex-presidente Lula, mesmo que isso fosse alcançado de uma maneira artificial. Era o grande troféu, né, que eles queriam carregar, era a prisão do ex-presidente Lula. E é aqui que eles começaram a se atrapalhar, digamos assim. Porque enquanto tu vai descobrindo corrupção de diretor da Petrobras, de servidores ligados à União Federal, vai se punindo as pessoas, vão se punindo, aí se descobre a corrupção de um político lá do Congresso Nacional, se descobre a corrupção de um diretor de empresa, vai se punindo essas pessoas e vai se limpando esses ambientes. Mas aí o que aconteceu foi que artificialmente eles queriam chegar no ex-presidente Lula. E aí começou a bolhação de hipóteses, o direcionamento de delações e o uso da mídia, né? Tentando ligar um diretor de uma estatal, um servidor público de uma estatal da União diretamente ao presidente da República, sem passar, inclusive, por presidente dessa estatal, por conselho diretivo da estatal, sem passar por ministro de Minas e Energia, sem passar por nenhuma dessas degraus, né, na hierarquia ligava-se direto um diretor corrupto de uma estatal ao presidente da República. E depois de 23 dias de interceptações telefônicas, inclusive dos ramais dos advogados, depois da análise de 14 horas de ligações, depois do cumprimento de 33 mandados de busca e apreensão, de 11 conduções coercitivas, depois de devassas, né, de análises em 5 casos de familiares do ex-presidente Lula, depois de análise em 50 dispositivos, entre computadores, tablets, notebooks, depois de análise de 70 mídias e de 400 documentos, a prova que se achou em relação ao ex-presidente Lula era absolutamente frágil. E a acusação que conseguiu se construir foi que ele teria praticado atos indeterminados de corrupção para beneficiar as empresas e assim receber ali em torno de 2,5 milhões de dinheiro. Veja, o líder de uma organização criminosa, foi isso que o Deltan Dallagnol acusou o Lula, que de acordo com o pessoal da Lava Jato teria desviado em torno de mais de 200 bilhões, o líder ele teria se corrompido para receber 2 milhões. Uma pessoa que prestava palestras, porque era reconhecidamente um palestrante de renome mundial, né, quando falava sobre o bom combate à pobreza no Brasil, um palestrante que recebia por palestra R$1 milhão teria se corrompido para receber aí 2,5 milhões de reais.
Então, para sustentar essas acusações que eram frágeis, eles usaram mão de um mecanismo, um instrumento chamado lawfare. Lawfare nada mais é do que a construção de um conjunto maciço de acusações para inviabilizar o direito de defesa. Então, é a instalação de um número absurdo de inquéritos. Aqui contra o Lula nós tivemos de inquéritos em torno de 25 a 30 inquéritos instaurados ao longo da Operação Lava Jato. Alguns morreram na casca, alguns se transformaram em processos, enfim. E muitos deles com mais de 2.000 páginas. Então, isso inviabiliza o direito de defesa. Essa é a lawfare, é a guerra processual, que foi utilizada também contra a ex-presidente Cristina Kirchner, na Argentina, e contra o ex-presidente Rafael Correa, no Equador. Então, nós tínhamos os procuradores politicamente motivados, utilizando o instrumento da lawfare, num trabalho conjunto com o juiz, que deveria ser equidistante, em um processo que não foi o processo real, mas sim um simulacro de processo cujo resultado já estava pré-determinado desde o início. O juiz, ele, desde o início, muitas vezes se misturou com a figura do investigador. Ele participava da produção de prova investigatória e opinava sobre o timing das operações. Além disso, muitas vezes se confundiu com a figura do órgão acusador do Ministério Público. Ele orientava o tamanho da denúncia, que fatos deveriam ser incluídos, quais deveriam sair. Ele indicou testemunhas para o Ministério Público Federal. Ele incluiu prova acusatória, como eu já disse, a delação premiada do Palocci. Um juiz que, inclusive, opinava sobre a performance do Ministério Público. Ele dizia, olha, essa procuradora aqui não vai bem. Nos chats lá com o Deltan Dallagnol, o Moro dizia, olha, a procuradora Laura Tessler não vai bem nas perguntas. Coloquem outra procuradora para fazer as perguntas. Um juiz que combinava levantamento de sigilos e ações de comunicação com os procuradores da República. Um juiz que direcionava os órgãos da acusação, indicou que era melhor que determinadas delações não andassem, para não perder o apoio de gente importante. Aqui eu estou falando da delação do delator que mencionou o nome do Fernando Henrique. Não estou dizendo que ele era culpado, Fernando Henrique, só estou dizendo que houve um delator que mencionou o nome do Fernando Henrique e essa delação não andou. Então, era determinado que determinadas delações não andassem, para não perder o apoio de gente importante. Um juiz que antecipou aos procuradores da República decisões judiciais. Então, primeiro ele dizia o que ele ia decidir no chat com o Dallagnol e depois ele dava a decisão no processo. A defesa ficava sabendo sempre depois da acusação. Um juiz que revisou peças e até repreendeu os procuradores em casos de recursos mal interpostos. Eu vou citar 3 casos aqui e eu encerro. Em fevereiro de 2016, Moro sugeriu uma inversão na ordem de 2 operações que estavam sendo planejadas pela Polícia Federal. Então, ele já estava sabendo das operações e ele sugeriu que uma deveria acontecer depois da outra e que as 2 deveriam esperar os resultados do grampo do Lula. Ou seja, o juiz ele não tem essa função de ser um chefe da acusação, ser um orientador da investigação. Ele tem que ficar lá aguardando, Polícia Federal investiga, o Ministério Público acusa e o juiz julga. Mas aqui não, aqui ele participava ativamente, junto com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal da acusação. Na mesma época, Dallagnol antecipou ao Moro no chat os argumentos que eles iam usar na primeira denúncia contra o Lula, no caso do triplex. Ele tinha consciência da fragilidade das provas, mas ele foi encorajado pelo juiz a seguir em frente. Apresente a denúncia que eu recebo. Imagine você falando isso com o seu juiz. Em dezembro de 2015, Moro sugeriu ao Deltan Dallagnol que procurasse um contador e um empresário de Campo Grande. Moro sugeriu ao Dallagnol, juiz sugeriu à acusação que procurasse um contador e um empresário que teriam informações sobre propriedades do investigado do Lula. E o Dallagnol fez contato com o contador, mas não conseguiu que ele cooperasse. Então, ele, inclusive, sugere ao Moro que eles poderiam forjar uma denúncia anônima e intimar esse contador a prestar depoimento. Vejam a que ponto chegaram esses agentes públicos. Esse juiz, então, que agia em conjunto com a acusação, ele também agia em conjunto com o Departamento de Justiça, em cooperações absolutamente informais, coisas sem registro, que não podem ser sindicadas e sem controle da Procuradoria-Geral de Justiça. Eram documentos que iam e vinham em bolso de pessoas,
em pendrive, telegrams. Há, inclusive, vídeo disponível hoje na internet, digite aí que você acha, de um procurador dos Estados Unidos confirmando que auxiliou na elaboração da peça acusatória contra o Lula. Vejam, um procurador da República norte-americana atuando num processo contra um réu no Brasil. Né? Isso não existe. Infelizmente, a gente teve a inação do Conselho Nacional de Justiça, do CNMP. O Moro não foi punido por nada do que aconteceu na Lava Jato. E o Dallagnol, ele sofreu apenas 3 PADs. Um deles, o do PowerPoint, foi adiado 42 vezes até que chegou na prescrição. Um deles ficou em aberto por ele ter dito que o STF passava uma imagem de leniência com a corrupção. E num deles apenas ele tomou uma punição de censura por ter tentado interferir na votação da presidência do Senado, que ele não queria que o Calheiros fosse eleito presidente do Senado. Então, o Dallagnol tomou uma pena de censura por tudo isso que ele fez e o Moro não sofreu nada. E esse é o que eu tinha para trazer sobre as minhas percepções sobre a operação. Espero ter conseguido vencer a maior parte dos temas que eu estava proposto e ser bastante claro e propositivo no que aconteceu na operação. Né? Estamos todos estarrecidos quando analisamos o que acontecia na Vara Federal de Curitiba e, ao mesmo tempo, felizes com o fato de que mesmo com muito mais vagar do que deveria ter sido, as coisas foram recolocadas no lugar e os estados de inocência foram restituídos. Portanto, quando se ouve hoje que o ex-presidente Lula é um descondenado, está se ouvindo uma pessoa fazer uma acusação criminosa, absolutamente criminosa. Não existe descondenado, existem pessoas condenadas, cujas condenações foram mantidas por tribunais e, portanto, são responsáveis pelos crimes praticados, e existem pessoas inocentes. E o ex-presidente Lula, ao meu ver, ele é absolutamente inocente das acusações que contra ele foram proferidas. Um abraço e até a próxima.